Numa escola tranquila de bairro, daquelas onde todos se conhecem pelo nome, e cada detalhe parece igual há décadas, um episódio simples, quase banal, mexeu com toda a comunidade. Foi algo que começou numa manhã comum, com cheiro de café fresco nos corredores e passos apressados de alunos tentando não chegar atrasados. Ninguém imaginava que, em poucos minutos, uma atitude silenciosa e humilhante seria testemunhada e jamais esquecida. Nem pela faxineira, nem pelos alunos, e muito menos pela diretora que acreditava ter tudo sob controle. Dona Zilda trabalhava ali havia mais de 15 anos. Era o tipo de pessoa que segurava a escola de pé sem nunca aparecer nas fotos oficiais. Cuidava dos banheiros, limpava as salas, arrumava o pátio e ainda encontrava tempo para dar um sorriso a quem passava. Era discreta, gentil, sempre com aquele ar de quem carrega mais cansaço do que deveria, mas continua firme. Naquele dia, ela só queria fazer algo simples: sentar num banco do pátio e comer sua marmita antes que esfriasse. Nada mais justo, nada mais humano. Mas para a diretora Teresa, uma mulher rígida, preocupada mais com aparências do que com pessoas, aquele gesto natural virou problema. Assim que viu a funcionária se acomodando, tomou uma atitude abrupta, seca, daquelas que cortam o ar. Aproximou-se com um olhar de reprovação e, sem medir consequência ou tom, ordenou que Dona Zilda fosse comer lá nos fundos, longe dos alunos, como se estivesse atrapalhando, como se não fosse digna de dividir o mesmo espaço. A faxineira ficou sem reação. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas talvez fosse a primeira em que doeu mais fundo. Só que dessa vez não foi apenas ela quem ouviu. Um grupo de alunos que estava sentado perto dali testemunhou toda a cena. Meninos e meninas já crescidos, de famílias simples, mas que aprenderam em casa algo que a diretora parecia ter esquecido: respeito. Em silêncio, eles olharam um para o outro indignados. Algo naquela injustiça despertou um desconforto coletivo, uma vontade súbita de não deixar aquilo passar. Uma reação inesperada começou a surgir ali mesmo, no intervalo, entre mochilas abertas e sanduíches pela metade. A diretora não percebeu nada. Virou as costas achando que havia resolvido o problema. Mal imaginava que aquele pequeno ato de desrespeito se transformaria numa onda silenciosa, crescente e poderosa, capaz de virar a escola inteira de cabeça para baixo. A Escola Estadual Barão do Horizonte sempre funcionou como um mundo à parte. Seus muros antigos guardavam histórias de gerações, de professores dedicados, funcionários invisíveis e alunos que carregavam sonhos mais pesados que suas mochilas. Era um lugar onde, apesar das dificuldades, ainda existia um certo calor humano, aquele tipo de convivência que só nasce em comunidade. Mas, como toda instituição grande e antiga, tinha também suas sombras, e entre elas uma figura central: a diretora, Teresa. Teresa era conhecida pela postura firme, pela voz cortante e pelo hábito de circular pelos corredores como se estivesse avaliando um pelotão militar. Seu senso de autoridade era tão rígido quanto seu jeito de se vestir. Em contrapartida, tinha uma habilidade quase natural para ignorar pessoas que ela considerava simples demais. Funcionários da limpeza, merendeiras, porteiros, todos sabiam que deviam manter distância, falar baixo e não incomodar. Essa cultura se enraizou tanto que muitos passaram a aceitar aquilo como normal. Menos Dona Zilda. Zilda não fazia confronto, nunca fez. Mas sua presença por si só já era um lembrete silencioso de que dignidade não precisa de holofotes. Trabalhava desde cedo, caminhava todos os dias quase meia hora até a escola, e raramente faltava. Era viúva e tinha uma filha adulta morando longe, mas evitava comentar sua vida pessoal. Preferia ouvir. Talvez por isso tantos alunos gostassem dela. Era comum vê-la dar um conselho rápido, indicar o banheiro limpo, emprestar um pano para quem derrubava suco. Pequenos gestos que criavam laços verdadeiros. Naquele dia, porém, o peso acumulado de anos de desrespeito encontrou uma faísca. A reação da diretora foi mais do que uma repreensão.
Foi um lembrete cruel de que, para algumas pessoas, existem hierarquias invisíveis que se tornam ordens silenciosas. E quando Zilda caminhou até o fundo da escola, segurando a marmita com as mãos trêmulas, os alunos perceberam algo que os adultos muitas vezes ignoram. Injustiças pequenas são tão graves quanto as grandes, porque machucam devagar, sem alarde. Foi nesse instante que uma ideia inesperada começou a se formar entre eles. Não era barulhenta, não era organizada, era pura indignação transformada em atitude. E essa atitude, somada à solidariedade de quem pouco tem, mas sabe reconhecer o valor das pessoas, logo se espalharia como um sussurro que vira tempestade. Naquele intervalo que parecia igual a tantos outros, o pátio da escola pulsava com pequenos movimentos. Um grupo de colegas conversando sobre a prova da manhã, meninas trocando ideias sobre um filme, garotos jogando bola devagar. O sol batia morno no muro descascado, e as mesas de concreto serviam de altar para lanches improvisados. Era um lugar onde os olhares se cruzavam com naturalidade, e onde tudo aquilo que era dito em voz baixa encontrava ouvidos atentos. Dona Zilda havia acabado de chegar do fundo do pátio, onde a diretora a mandara comer. Carregava a marmita embrulhada em pano velho, o cheiro simples da comida caseira escapando pelas bordas. Não era costume dela contestar ordens. Por anos aprendera que, às vezes, sobreviver é aceitar pequenos desmandos com o peito fechado. Mas, naquele dia, havia no rosto dela um cansaço que pesava mais do que o normal. Não só o cansaço físico de quem trabalha, mas o peso de uma humilhação. Isso chamou a atenção de Maria, uma aluna do segundo ano do ensino médio, que sempre observara a funcionária com carinho. "Você está bem, Dona Zilda?" perguntou Maria, aproximando-se com a naturalidade de quem sempre encontrava a mulher no corredor. Zilda forçou um sorriso e abanou a cabeça, tentando esconder o tremor nas mãos. Antes que pudesse responder, a diretora Teresa apareceu de novo, com um passo firme, como se aquilo fosse rotina: ordenar, alfinetar, recolher olhares. Teresa não percebeu que, desta vez, havia plateia. Não percebeu que os olhares que vinha sufocar tinham dono, tinham história, tinham voz. Ao mandar Zilda lá nos fundos outra vez, sua voz soou cortante demais e cruzou todo o pátio. Os alunos, primeiro em silêncio, começaram a se mexer no banco. Não era plano, era reação. Pequenos gestos se articulavam. Um garoto puxou o casaco para se levantar. Outra aluna fechou a garrafa de suco com força. Alguém resmungou baixinho. Entre eles, havia um entendimento tácito. Aquilo não ficaria assim. Não era rebeldia, desmedida nem pose juvenil. Era a urgência de proteger quem os tratava com humanidade. A iniciativa partiu de Maria, mas foi abraçada por muitos em poucos segundos. Ela sabia que atos isolados teriam pouco impacto, então sussurrou uma sugestão que encontrava ressonância. "Vamos todos almoçar com a Dona Zilda", propôs com a voz baixa, quase medo de que a ideia fosse apenas fantasia. Mas bastou olhar para os rostos dos colegas para ver a confirmação. Ninguém hesitou. O que começou como uma intenção tímida transformou-se num movimento discreto, porém decidido. Sem alarde, os estudantes começaram a recolher seus lanches e a caminhar em direção ao fundo do pátio, onde Dona Zilda sentara-se evitando olhares. Não era uma marcha ruidosa. Pelo contrário, moviam-se com respeito como quem presta homenagem. A professora de história que passava por ali notou o deslocamento e arregalou os olhos. Não por medo, mas por reconhecimento. Sabia que havia algo a mais que um simples encontro para comer. Outros funcionários que por anos tinham preferido a invisibilidade também perceberam e ficaram quietos, observando. A diretora, perplexa, viu aquele desfile pequeno e não entendeu de primeira. Achou que seria fácil dispersar os garotos com sua voz austera, mas desta vez a voz coletiva não cedeu. Alunos sentaram-se ao redor de Dona Zilda, formando um círculo improvável. Mochilas como mesas, mãos que partilhavam pão, garrafas que passavam de mão em mão. Não havia gritaria. Havia algo muito mais forte. Silêncio respeitoso e palavras simples de afeto. "A senhora merece sentar aqui com a gente", disse um rapaz, com a sinceridade direta de quem fala sem filtro. A reação não foi apenas simbólica.
Logo as conversas se voltaram para lembranças de gestos da faxineira. A vez que ela consertou um zíper com uma agulha emprestada, o dia em que deu um cobertor emprestado a um colega que tremia de frio, pequenos favores que a maioria dos professores desconhecia. Cada relato aumentava a sensação de injustiça. Cada memória reforçava que aquilo que a diretora chamava de ordem não passava de um gesto de desdém. Teresa tentou intervir. Levantou a voz, caminhou até o grupo com a imponência habitual e tentou impor sua autoridade. Mas o cenário havia mudado. O que antes era a sua sala de comando, agora era um pequeno tribunal de empatia. A fala da diretora, dura e sem calor, esbarrava em olhares firmes. Alguns alunos responderam com calma, explicando por que haviam se aproximado. Outros permaneceram quietos, apenas observando. Foi a primeira vez que alguém ali a confrontou com algo que não era disciplina, mas moral, respeito. A tensão subiu. Professores que até então preferiam o silêncio escolhendo ouvir, começaram a tomar partido. A professora de história, com a voz trêmula, lembrou da trajetória da escola e do papel de todos no espaço coletivo. Um porteiro, com a marca dos anos no rosto, apoiou discretamente o gesto dos estudantes. Pequenas alianças se formavam sem grandes discursos. O que impressionava era a naturalidade com que algo tão humano encontrava força. Não era um protesto planejado, mas a soma de pequenos reconhecimentos. Enquanto isso, Teresa recuava, não por medo, mas por falta de apoio. Quando percebeu que sua autoridade, construída em silêncio, não se sustentava diante daquela demonstração pública de afeto, tentou reapresentar regras e hierarquias. Mas palavras vazias soavam absurdas naquele círculo que se recusava a normalizar a humilhação. E foi então, no ápice do desconforto, que algo inesperado aconteceu. Uma aluna tirou o celular e, com cuidado, começou a filmar. Não para viralizar sem sentido, mas para gravar um documento daquele momento. A presença da câmera mudou o jogo. Em segundos, a ação saiu do pátio e ganhou contornos mais amplos. Havia a possibilidade de que aquilo transcendesse as paredes da escola e chegasse às famílias, à comunidade, a quem de direito. Para Teresa, a filmagem era ameaça. Para os alunos, era meio de registro e proteção. A diretora tentou tomar o aparelho argumentando regras, mas foi impedida por um professor que disse firme: "Isso é testemunho, não se toca." O clima ficou tenso, as vozes subiram alguns graus, e a direção, pela primeira vez em muito tempo, parecia perdida. Do lado de fora dos muros, vizinhos que passavam começaram a olhar. Os boatos escaparam pelos cantos. Os alunos viraram as costas. A faxineira foi defendida. A escola, que sempre fora palco de pequenas dores, vivia agora uma cena que poderia virar história. E naquele momento, enquanto todos ainda tentavam entender o que estava acontecendo, algo maior se formava, como uma pergunta que não pedia só resposta, mas atitude. No final do intervalo, quando o sino tocou e os alunos voltaram para as salas, o ar estava carregado de inquietação. Nenhum deles conseguiu fingir que nada tivera ocorrido. Nos corredores, os sussurros se tornaram planos. O que fariam no dia seguinte? Como protegeriam Dona Zilda? A diretora, por sua vez, se fechou em seu gabinete furiosa e confusa. Teve a sensação de que algo havia escapado do seu controle e não sabia como retomar. O primeiro ato estava consumado. O pátio guardaria para sempre aquela imagem. Mãos jovens partilhando um pão com mãos cansadas. Mas enquanto a escola respirava o resto do dia, uma dúvida pairava como névoa. Até onde iria a reação dos alunos? E mais importante, o que essa postura de solidariedade poderia desencadear contra uma autoridade acostumada a mandar sem escutar? Na manhã seguinte, a escola parecia a mesma, mas quem a conhecia sabia que havia algo diferente no ar. As primeiras luzes do dia ainda se misturavam ao cheiro de pão vindo da cantina, mas os olhares, esses, caminhavam inquietos. Os alunos chegavam com passos firmes, alguns em grupos que cochichavam, outros com os celulares na mão, relembrando partes do vídeo gravado no dia anterior. Era como se todos tivessem acordado com a mesma pergunta martelando por dentro. O que fazemos agora? Dona Zilda, como sempre, chegou cedo. O uniforme simples, o cabelo preso e o sorriso tímido eram os mesmos, mas havia algo no olhar dela que denunciava.
A humilhação ainda ardia. Ela não imaginava a repercussão que a cena teria. Pensou que, como tantas outras vezes, tudo ficaria no esquecimento, que sua dor seria mais um episódio guardado no silêncio, até notar que, dessa vez, os alunos a olhavam de outra forma. Não era pena, era respeito, misturado com uma determinação que ela não sabia decifrar. Maria foi a primeira a se aproximar. Carregava uma pasta com papéis, algo incomum para aquela hora da manhã. Dona Zilda, a gente precisa conversar um pouquinho, se a senhora deixar, disse com gentileza. Zilda hesitou, mas percebeu que havia algo sério ali. Seguiu os alunos até o corredor lateral, onde eles tinham mais privacidade. Lá estavam alguns jovens que tinham participado da roda no fundo do pátio. O grupo parecia maior agora. Rostos novos, que no dia anterior não haviam se envolvido, agora chegavam com a mesma indignação tardia. Foi Maria quem tomou a frente. A gente não quer deixar tudo aquilo passar. A senhora merece respeito. A escola inteira merece aprender que ninguém aqui vale menos. A voz dela não tremia. Tinha a maturidade de quem viveu cedo demais a necessidade de lutar. Outro aluno, Davi, acrescentou. Nós organizamos uma carta. Todo mundo pode assinar. Vai para a coordenação, para a Secretaria de Educação, para quem precisar ver. Não, dá para fingir que nada aconteceu. Dona Zilda arregalou os olhos. Mas vocês vão arrumar confusão com a diretora, disse num sussurro preocupado. Mas Maria sorriu, com aquele jeito calmo e firme. A confusão não fomos nós que começamos. A gente só não vai fingir que não viu. Era simples assim, era justo assim. Enquanto isso, na sala da diretora, o clima era bem outro. Teresa chegou mais cedo do que o habitual. Dormira mal, revirando-se de madrugada tentando encontrar uma explicação lógica para o que acontecera. Foi apenas uma ordem, repetia mentalmente, tentando se convencer de que tudo não passava de exagero. Mas, por mais que tentasse racionalizar, a imagem dos alunos reunidos ao redor da faxineira voltava como um soco silencioso. O desconforto não era moral, era ameaça. O poder que ela carregava parecia ter rachado. Ao abrir seu computador, encontrou diversas mensagens de professores pedindo reunião urgente. Isso a irritou ainda mais. O que querem agora? Pensou. Professor. Nenhum desafiara sua autoridade nos últimos anos. Por que agora? O telefone tocou. Era alguém da Secretaria de Ensino pedindo esclarecimentos sobre um incidente circularizado por alunos nas redes sociais. Teresa fechou os olhos por um longo instante. O controle lhe escorria pelas mãos e ela sentia. No pátio, longe do gabinete austero, algo maior começava a se formar. Os alunos espalharam cópias da carta de forma discreta. Cada par de mãos que recebia o papel reagia com o mesmo gesto. Um suspiro indignado, uma lembrança antiga, uma vontade de finalmente falar. E eram muitos os que carregavam histórias de desrespeito, uns diretamente, outros por testemunho. O que antes era apenas um movimento do segundo ano, começou a envolver todos os turnos. A carta dizia com clareza: ninguém que trabalha nesta escola deve ser tratado como invisível, e ninguém merece ser humilhado diante de todos. Queremos respeito, queremos humanização, queremos mudança. Não havia agressão, nem insulto, apenas verdade. Professores começaram a notar o movimento. Alguns de início ficaram apreensivos. Afinal, ir contra a direção não era simples, mas outros sentiram algo semelhante a alívio. Eles próprios já tinham sido silenciados ou repreendidos com aspereza, e a atitude dos alunos reacendia algo que muitos tinham engolido por anos: coragem. A professora de História, que presenciara tudo, foi a primeira a assinar. Depois, o professor de Biologia. Em poucas horas, mais de 50 assinaturas ocuparam a folha. A cada apoio novo, a carta ganhava mais força. Chegou ao ouvido das merendeiras, dos secretários, até do porteiro que assistira calado a vida inteira da escola. O homem, já de idade, segurou a caneta por longos segundos, lembrando-se de tudo que engolira calado. Assinou. É por ela, murmurou. Quando o sinal tocou para o intervalo, esperava-se que a diretora aparecesse para retomar o controle, mas algo a impediu. Ninguém mais estava disposto a fingir normalidade. Os alunos se reuniram novamente no pátio, formando uma roda maior. Não havia líder, não havia barulho, apenas presença.
Diretora Teresa, observando da janela da sala, sentiu pela primeira vez algo parecido com isolamento. Não do tipo que ela impunha nos outros, mas o que nasce quando um grupo inteiro vira o rosto para quem o tratou com dureza. A professora de história decidiu então fazer algo que poucas vezes ousara. Desceu ao pátio. Caminhou devagar, sentindo cada par de olhos acompanhar seus passos. Aproximou-se de Zilda. Você não está sozinha, disse baixinho, mas audível o suficiente para que o círculo escutasse. Esse gesto acendeu uma chama. Outros professores se aproximaram. A roda se abriu para recebê-los, sem hierarquias, pela primeira vez na história daquela escola. O clima não era de revolta, era de união. E foi essa união que desestabilizou de vez a diretora. Pois não havia mais um grupo isolado de alunos para repreender. Era a comunidade inteira. E isso era novo. Isso era perigoso para ela. Percebendo a mobilização, Teresa saiu da sala com passos ruidosos. Parou diante da roda, tentando recuperar a autoridade na postura. Gostaria de entender o que está acontecendo aqui, disse, medindo cada palavra, como se cada sílaba fosse mais importante que os anos de convivência. Mas, ao contrário das vezes anteriores, ninguém se levantou para ir embora. Ninguém evitou o olhar dela, e nenhum professor veio em sua defesa. Maria, com calma, ergueu a carta. Não com agressividade, com firmeza. Estamos pedindo respeito. Teresa tentou rebater, mas a professora de história a interrompeu, algo impensável tempos atrás. Não é sobre disciplina, diretora. É sobre humanidade. A diretora tentou argumentar, mas cada explicação que dava caía no vazio. Já não havia espaço para desculpas vagas. O vídeo do dia anterior, compartilhado por vários alunos, já circulava em grupos de pais. Era questão de tempo até que a pressão externa chegasse. E o que doía mais em Teresa não era a possibilidade de punição, mas o reconhecimento de que seu modelo de liderança se sustentava apenas enquanto ninguém ousava falar. À medida que a conversa avançava, ou melhor, que Teresa tentava sobreviver a ela, um grupo de pais começou a chegar. Alguns trabalhavam perto e tinham sido informados pelos filhos. Outros receberam o vídeo. O assunto extrapolou o portão, e quando mães e pais começaram a entrar, a diretora percebeu que perdera completamente a narrativa. O pátio estava tomado por um sentimento coletivo que ela não entendia, solidariedade. E desse tipo de união, ela não tinha defesa. Quando finalmente o sinal tocou, ninguém se moveu. A diretora recuou alguns passos, levou a mão à testa, num gesto nervoso. Precisamos conversar de forma formal, tentou dizer, como último respiro de autoridade. Mas a resposta veio de um pai que acabara de chegar. Formal é o que a senhora deveria ter sido com essa funcionária durante todos esses anos. A escola inteira pareceu silenciar por um segundo. Um silêncio pesado, simbólico, que encerrava um capítulo da história daquela instituição e abria outro. E assim, com aquela frase, os alunos perceberam que o que estavam tentando fazer já não era apenas defender Dona Zilda. Era defender a essência do lugar onde estudavam. Era impedir que o medo continuasse mandando. O movimento tinha crescido, tinha saído do pátio, entrado nas salas, chegado às casas. Era tarde demais para voltar atrás. E o que aconteceria, depois ninguém imaginava. Nos dias que se seguiram, a escola não voltou à rotina de antes. Tinha algo de irreversível no ar. A lembrança do pátio, o círculo de alunos, o silêncio que pesara sobre Teresa. Pais que antes confiavam às cegas na autoridade da direção começaram a telefonar entre si. Professores trocavam olhares mais francos nos corredores, e Dona Zilda, por sua vez, vivia um turbilhão de sentimentos, gratidão, medo e um desconforto que vinha junto com a exposição. A Secretaria de Educação marcou uma reunião emergencial. Era inevitável. O vídeo, espalhado entre grupos de WhatsApp, havia chegado à imprensa local, e com isso à esfera pública. Para Teresa, aquilo parecia uma tempestade prestes a desabar, mas para muitos na escola era a primeira vez que uma injustiça cotidiana ganhava luz. Alguns viam a reunião como solução, outros como palco perigoso. A verdade é que ninguém ali sabia exatamente o que esperar, apenas sentiam que mudanças estariam à porta. Na manhã da reunião, o pátio estava mais cheio que o habitual. Pais e mães vieram não só para assistir, mas para tomar parte.
Carros que raramente se viam perto do portão estacionavam em filas e pessoas conversavam em tom que mesclava preocupação com firmeza. A escola, que por anos vira decisões tomadas no gabinete como incontestáveis, agora vivia o risco da transparência, e a diretora, chamada a explicar suas atitudes, sentia o peso de todas as vozes. A sessão começou com formalidades. A representante da secretaria chegou com um semblante sério. Os membros do Conselho Municipal de Educação também marcaram presença, e o ambiente se organizou como se fosse um tribunal. Mas, diferente de tribunais frios, ali havia emoção, e isso transformava as falas. Quando a palavra foi aberta para quem quisesse se pronunciar, os primeiros a falar foram os alunos que estiveram na roda. Maria, com a voz firme, descreveu o que viu e o que sentiu. Seus olhos, secos e contundentes, alcançavam cada rosto na sala. Não queríamos humilhar ninguém, disse. Apenas impedir que algo que consideramos injusto voltasse a acontecer. Um pai interrompeu, emocionado. Contou que sua filha, depois daquele dia, passou a ver a escola com outros olhos. Ela voltou para casa mais confiante, disse. Disso eu não abro mão. Essa escola precisa cuidar de quem trabalha aqui como cuida dos alunos. Outros depoimentos vieram. Uma merendeira contou de uma série de microagressões que sofrera. Um zelador lembrou de ordens duras que lhe foram dadas diante de colegas. Professores relataram episódios de humilhação em reuniões. Era um arquivo de pequenas crueldades, todas costuradas por um mesmo fio. Autoridade que confundia disciplina com desrespeito. Teresa, quando teve a palavra, tentou justificar. Falou de ordem, disciplina, imagem institucional. Usou termos administrativos, citou regulamentos, fez o tipo de defesa que funcionara nos anos anteriores. Mas as falas alheias já tinham quebrado o fio que sustentava suas justificativas. A linguagem técnica não alcançava mais o coração das pessoas ali. A própria secretaria, que vinha preparada para mediar formalmente, ouviu com atenção e anotou pontos que pareciam, enfim, merecedores de ação. Depois de horas de depoimentos, a representante da secretaria falou com firmeza. Havia indícios de condutas que feriam a dignidade dos trabalhadores da escola e que, por isso, deveriam ser apuradas. Propôs-se uma comissão de investigação, com membros escolhidos de forma a garantir imparcialidade, representantes da secretaria, do Conselho de Educação, 2 professores escolhidos pela comunidade e um representante dos funcionários. A ideia era seguir um procedimento formal, mas público, para que não se repetissem comportamentos que se sustentavam no silêncio. Para muitos aquilo foi um alívio, para Teresa, um abalo. Ver medidas concretas sendo propostas não agradou. A velha autoridade que funcionara pela intimidação perdera pontos. Em paralelo, o clima na escola mudou. Havia esperança de que a investigação trouxesse mudanças reais. Havia também medo de retaliações veladas, de perseguições sutis. Alguns funcionários, acostumados a pagar silêncio com estabilidade, decidiram procurar a comissão para relatar outros episódios. Enquanto isso, os alunos se mobilizavam de forma surpreendente. Organizaram uma audiência pública na praça central do bairro, convidando moradores para ouvir suas vozes. Queriam trazer a questão para além dos muros da escola. Não se tratava apenas de um episódio isolado, argumentavam, mas de uma cultura institucional que naturalizava a hierarquia e o desrespeito. O evento foi simples, mas comovente. Crianças falavam sobre empatia. Avós lembravam de professores que também passaram por humilhações. Trabalhadores relatavam que já tinham visto atitudes parecidas em outras escolas. A imprensa local cobriu o evento com respeito. Não era sensacionalismo, havia um clamor comunitário. E quando reportagens começaram a chegar em redes maiores, o caso ganhou vulto. Para os alunos era a prova de que agir tinha impacto. Para a diretora, era mais uma demonstração de perda de controle. Em casa, Teresa recebia mensagens de colegas de outras escolas. Muitos diziam discordar da exposição pública, outros manifestavam compreensão. Alguns admirá-la por manter a ordem. Ela os lia com o mesmo gesto de quem busca confirmar que ainda existe apoio. No meio desse turbilhão, Dona Zilda tentava seguir com sua vida. O dia a dia continuava com suas rotinas.
Limpar, arrumar, atender pedidos, sorrir. Mas a exposição trouxe consequências práticas. Colegas e alunos ofereciam ajuda, traziam pequenas lembranças, e as conversas mudaram de tom. Ela não buscava holofotes, no entanto, sabia que aquilo poderia mexer com sua segurança no emprego, e esse medo a mantinha alerta. Assinou depoimentos, se encontrou com membros da comissão e, em todas as ocasiões, repetia algo simples: eu só queria trabalhar com tranquilidade. Houve também reações mais duras. Um grupo pequeno, mais alinhado com a diretoria, começou a questionar a moralidade do que chamavam de exposição pública. Alegavam que a imagem da escola estava em jogo, que ações assim poderiam prejudicar os alunos. Essa tensão gerou debates acalorados nos corredores e nas redes sociais do bairro. A polarização, entretanto, não apagou o núcleo do problema: a dignidade de pessoas que, com pouco reconhecimento, mantinham o espaço escolar funcionando. A investigação seguiu seu curso, e documentos e depoimentos começaram a construir um quadro mais amplo. Foram encontradas denúncias anteriores, arquivadas e esquecidas, relatos que apontavam para um padrão de condutas inadequadas. Para alguns foi um choque, para outros, confirmação. A comissão recomendou medidas: formação obrigatória sobre respeito e relações de trabalho para toda a equipe, criação de canais de denúncia acessíveis e anônimos e um plano de reconciliação, que envolvia sessões mediadas entre a direção e os funcionários. Mas entre as recomendações, havia também a mais delicada de todas: questionar se o modelo de liderança vigente era compatível com as necessidades da comunidade escolar. A secretaria, cautelosa, propôs supervisão externa por 6 meses. Era uma saída que visava reconstruir confiança, sem punitivismos imediatos, mas que deixou muitos em dúvida. Alguns queriam a saída imediata de Teresa, outros acreditavam que mudanças poderiam ser feitas sem trocas bruscas. No ápice dessa incerteza, um documento vazou para a imprensa. Conversas internas em que a diretora rejeitava reclamações e fazia piadas sobre funcionários. O vazamento inflamou a opinião pública. Pais que antes estavam em dúvida passaram a apoiar medidas mais duras. A repercussão fez com que a secretaria acelerasse decisões, acompanhamentos, reuniões de avaliação e, claramente, pressão para que a gestão mudasse práticas. Para a comunidade escolar, aquilo tudo significava um caminhar em terreno novo. Alguns temiam retaliações, outros sentiam que não havia volta. A escola, que por tanto tempo foi palco de pequenas arbitrariedades, agora era uma referência de luta. As conversas nas mesas de bar, nas praças e nas portas das igrejas incluíam o caso. Pessoas que nunca haviam entrado na escola discutiam dignidade no trabalho, respeito e poder. No fim daquele mês denso, chegaram as primeiras resoluções oficiais, medidas provisórias, prazos e compromissos. A diretora foi convocada a revisar práticas. A comissão continuaria vigilante e foi marcada uma assembleia escolar para apresentar os resultados e ouvir a comunidade. Para muitos, era uma pequena vitória, para outros, início de um caminho longo. E enquanto a comunidade aguardava a assembleia, uma pergunta circulava com força entre os alunos: será que o esforço deles mudaria de fato a cultura da escola? Os mais velhos sabiam que processos assim eram lentos e cheios de idas e vindas, mas havia também a sensação de que algo maior fora iniciado, uma luta que ultrapassava o episódio pessoal e pretendia reescrever regras não escritas. No acalento dessa dúvida surgia outro elemento: a sensação de que a história ainda estava longe de um desfecho. Pequenas vitórias foram alcançadas, sim, mas a verdadeira transformação, aquela que muda corações e gestos, exigiria tempo, vigilância e comprometimento. Enquanto isso, a escola respirava expectativas. O capítulo que se encerrava deixava uma certeza: o confronto já não era apenas entre uma diretora e uma faxineira. Tornara-se um espelho para toda a comunidade, obrigando cada um a olhar para suas práticas e dizer se, afinal, concordava com o tipo de escola que queria construir. A assembleia marcada pela Secretaria de Educação se aproximava, e com ela vinha uma mistura intensa de expectativa, receio e esperança. Nos corredores da Escola Estadual Barão do Horizonte,
Era como se cada passo ecoasse mais alto que o habitual, como se as paredes guardassem o peso da história sendo reescrita diante de todos. A comunidade já não falava de outra coisa. Até quem nunca se envolvia em reuniões escolares agora planejava participar. Algo dentro de cada pessoa dizia que aquele encontro não seria apenas burocrático, seria decisivo. Dona Zilda, embora envolvida no processo, continuava trabalhando como sempre. Limpava cada sala com cuidado, às vezes ouvindo conversas que silenciavam quando ela passava, não por desrespeito, mas porque muita gente ainda não sabia como agir diante de alguém que sem querer se tornara símbolo de uma luta. Zilda, humilde e discreta, não queria ser centro de nada, mas entendia pela primeira vez que sua dor tinha sido vista, e ao mesmo tempo isso a deixava inquieta. E se der tudo errado? Ela pensava enquanto torcia um pano ainda úmido no balde. Já a diretora Teresa vivia outra realidade. Seus dias se tornaram mais curtos, suas noites mais longas. A supervisão imposta pela secretaria reduziu drasticamente sua autonomia. E, pela primeira vez, ela se viu obrigada a dialogar com funcionários que antes simplesmente ignorava. Não fazia isso por escolha, fazia porque agora era obrigada. O olhar dela parecia mais cansado, os gestos menos firmes, mas ainda havia nela algo resistente, um orgulho que não lhe permitia reconhecer que havia passado dos limites. Teresa sabia que sua posição estava por um fio, mesmo que nenhum documento oficial tivesse ainda declarado isso. A assembleia aconteceria numa noite de quinta-feira, no pátio interno da escola. Antes mesmo do horário marcado, famílias se reuniam com cadeiras de plástico trazidas de casa. Professores montavam uma mesa improvisada com microfones emprestados. A comissão de investigação preparava relatórios e documentos. Era impressionante ver o quanto o evento ganhara vida própria. Não parecia uma reunião escolar comum, mas um ato público de busca por justiça. Ao entardecer, quando o céu começava a perder cor, o pátio já estava lotado. Pais, mães, avós, funcionários, professores, alunos, todos esperando. Entre eles, jornais locais posicionavam câmeras discretas. Era como se toda a comunidade estivesse prestes a julgar não apenas um episódio isolado, mas todo um sistema de valores. Quando a diretora entrou, acompanhada por 2 representantes da secretaria, um silêncio espesso caiu. Não houve vaias nem aplausos. Era um silêncio que falava por si só. Respeito pela ocasião, cansaço pelo ocorrido, expectativa por respostas. A primeira fala foi da presidente da comissão. Ela explicou o processo, os depoimentos, as constatações, sem dramatizar, mas também sem poupar fatos. Disse com clareza que o episódio com Dona Zilda não era isolado. Era parte de um comportamento que se repetia. Disse também que funcionários relatavam sentir medo de retaliações, que reuniões internas eram marcadas por rigidez excessiva e que a falta de diálogo era constante. A cada palavra, Teresa enrijeceu a postura. Para ela, ouvir aquilo em público era como ter sua carreira exposta numa vitrine, e não da maneira que sempre imaginara. Os olhos de diversos pais estavam fixos nela, alguns com indignação, outros com tristeza. Era como se a comunidade tivesse percebido que, durante anos, normalizara algo errado. Depois, foi aberto espaço para falas, e foi aí que o encontro tomou outra dimensão. A primeira pessoa a levantar foi uma merendeira. Ela segurou o microfone com as mãos trêmulas, respirou fundo e disse: "Não estou aqui para atacar ninguém, mas pela primeira vez me sinto autorizada a falar." E então contou sobre ordens ríspidas, humilhações discretas, olhares que diminuíam. Não havia ódio na fala dela, havia cansaço. Depois, um professor de matemática, sempre quieto, relatou que certa vez fora chamado à sala da diretora para explicações sobre uma decisão pedagógica e saíra de lá se sentindo incapaz. Disse que, apesar de não ter denunciado na época, percebia agora que o mesmo padrão se repetia com outros colegas. As falas continuaram. Mãe, porteiro, aluno, ex-aluno que regressara apenas para apoiar. Cada depoimento, mesmo que simples, era um tijolo retirado da estrutura rígida que sustentava a autoridade da diretora. E cada um deles se conectava a uma ideia maior,
a necessidade de transformar a maneira como a escola tratava quem a mantinha funcionando todos os dias. Quando chamaram Dona Zilda para falar, o coração da escola quase parou. Ela levantou devagar, caminhando até o microfone com passos curtos. O silêncio foi absoluto. Zilda, com a voz baixa e o olhar marejado, disse apenas o necessário. Eu só queria comer minha comida num banco. Só isso. E aquelas palavras tão simples, tão humanas, ecoaram pelo pátio de forma devastadora. Porque ali ninguém mais podia fingir que se tratava de um mal-entendido. Era dor verdadeira. Era dignidade pisada. A diretora Teresa, ao ouvir aquilo, perdeu momentaneamente a postura. Respirou fundo, cruzou os braços, desviou o olhar. Uma parte dela parecia afetada. Outra, ferida no orgulho, buscava justificativas que já não encontrava apoio. Quando enfim chegou sua vez de falar, Teresa segurou o microfone com rigidez. Seu discurso começou com formalidade. Falou de regras, de normas, da responsabilidade de preservar a imagem da escola. Mas bastou mencionar imagem para que um burburinho crescesse no pátio. Ninguém estava ali para proteger aparência, estavam ali para proteger pessoas. Ela tentou recuperar o fio, mas sua fala parecia vazia, como se as palavras batessem numa parede invisível. Foi então que a secretaria interveio. A representante, numa voz firme e clara, anunciou que, devido ao volume de evidências e ao impacto comunitário, a gestão passaria por uma mudança imediata. Teresa seria afastada temporariamente durante o período de reformulação administrativa. Uma ginástica emocional invadiu o pátio. Alguns respiraram aliviados, outros demonstraram preocupação, mas o sentimento predominante era de justiça. O rosto de Teresa empalideceu. Não, era só o afastamento. Era o reconhecimento público de que sua conduta não condizia com o cargo, e isso a atingiu mais do que qualquer punição formal. A Assembleia continuou com propostas de reconstrução, criação de um conselho escolar ativo, canais de escuta, rodas de diálogo entre funcionários e direção, oficinas de empatia e convivência. Era a tentativa de reconstruir, pedaço por pedaço, uma comunidade que havia aprendido a engolir silêncio. E enquanto tudo isso era discutido, os alunos, aqueles que haviam dado início à mudança, observavam com olhos atentos. Alguns se emocionavam discretamente, outros trocavam olhares cúmplices. Maria, especialmente, sentia um misto de alívio e força. Ela sabia que ainda havia muito a transformar, mas naquele momento reconhecia o valor da coragem coletiva. Quando a assembleia foi encerrada, a noite já tinha caído de vez. O pátio ficou cheio de grupos conversando, como se ninguém quisesse ir embora. Alguns abraçavam Dona Zilda, outros tiravam dúvidas com membros da comissão. Era como se, após anos de silêncio acumulado, a escola finalmente respirasse. Mas, no meio daquela sensação de vitória, uma dúvida silenciosa começou a circular. O afastamento seria suficiente? A mudança duraria? E, acima de tudo, como a própria Teresa reagiria ao golpe na autoridade que sempre carregara com tanto orgulho? O afastamento de Teresa marcou um ponto de inflexão. Não foi uma vitória instantânea que apagou as marcas antigas. Foi, antes, a abertura de um espaço para que a escola começasse a costurar outra história. Nos dias seguintes, a rotina voltou, mas nunca mais com a mesma naturalidade. A sensação era de que a comunidade havia atravessado algo que a transformara e que a cura exigiria tempo, atenção e vontade verdadeira. A secretaria designou um gestor substituto interino, uma pessoa de fora, conhecida por capacidade de diálogo. Sua chegada foi discreta, mas objetiva. Ouvir, mapear problemas e, principalmente, garantir que as medidas aprovadas na Assembleia fossem colocadas em prática. A comissão que acompanhara o caso continuou ativa, recebendo relatos e propondo dinâmicas de convivência. O primeiro passo concreto foi a criação de um canal de escuta acessível, um sistema anônimo para denúncias e um calendário regular de rodas de conversa entre funcionários e direção. Alguns professores que se mantiveram calados por anos começaram a participar ativamente dessas rodas. Houve resistência inicial. Era desconfortável falar sobre incômodos guardados por décadas, mas a presença dos alunos, firme e respeitosa, transformou o tom.
Eles não queriam vingança, queriam prevenção. Queriam garantir que ninguém, futuramente ouvindo de fora, pronunciasse a frase que ferira Dona Zilda. Entre as conversas, surgiram pedidos práticos, revisão de normas internas, canais claros para reclamações, formação em mediação de conflitos e treinos de liderança voltados para a empatia. Zilda acompanhava tudo com um misto de espanto e cautela. Recebeu propostas de homenagem, lembranças, flores, até uma placa, mas pediu com delicadeza que aquilo não se transformasse em espetáculo. A gente trabalha para viver, dizia, não para ser lembrada em placa. O que ela mais desejava era respeito no dia a dia, que os colegas a tratassem com o mesmo cuidado com que tratavam os alunos, que as ordens fossem dadas com educação, que quando houvesse críticas, fossem feitas em particular e não em público para humilhar. Esse pedido simples virou a bússola das mudanças. A secretaria também começou a oferecer cursos e formações. Ao invés de meras palestras, investiu-se em oficinas práticas, exercícios de escuta ativa, simulações de conflitos e treino para gestores sobre como dar feedback respeitoso. Não foi algo mágico que curou anos de prática autoritária num passe de mágica, mas trouxe ferramentas. Pessoas que antes repetiam padrões passaram a ter alternativas, formas de atuação que não apelavam ao desdém nem ao medo, nem tudo. Entretanto, seguiu sem contratempos. Alguns funcionários sentiram com receio que o ambiente mudaria às custas de suas carreiras. Houve boatos, briguinhas antigas ressurgiram e até uma demissão que dividiu opiniões. A comunidade teve de encarar que reconstrução implica perdas e que nem todas as relações voltariam a ser as mesmas. Alguns professores que compactuavam com o estilo antigo migraram para outras escolas. Outros permaneceram, dispostos a aprender. Essa reorganização trouxe, no fim, um corpo escolar mais alinhado com o projeto de humanização que a comunidade reivindicara. O papel dos alunos também evoluiu. Não se tratou mais de um ato isolado de solidariedade, mas de um compromisso continuado. Eles criaram um comitê estudantil de convivência, com representantes de cada série, que passou a participar de reuniões mensais com a direção e a comissão. Os jovens propostas incluíam campanhas contra o desrespeito, tutorias entre colegas e um mural de reconhecimento, onde estudantes e funcionários podiam escrever agradecimentos e pequenas histórias de gentileza. Essas iniciativas, simples, permitiram manter o tema presente e diminuíram a chance de que o episódio se transformasse apenas em memória. O impacto na comunidade foi visível. Pais passaram a exigir relatórios sobre o clima escolar. Vizinhos começaram a frequentar eventos. Antigas rivalidades entre turmas foram substituídas por projetos em conjunto. Uma sensação de pertencimento, antes minguada, aos poucos voltou a ganhar força. A escola, que por décadas fora palco de pequenas feridas, começava a cuidar melhor de si mesma. E Teresa, depois do afastamento, ela optou por pedir transferência para outra unidade. Para alguns, foi uma saída sensata. Para outros, uma fuga. Havia quem a visse com pena e quem a considerasse responsável por anos de dor. O fato é que sua saída não encerrou a história. Apenas colocou um ponto que permitiu a continuidade do trabalho de reconstrução. Em conversas mais privadas, alguns colegas lamentaram não terem tido coragem antes. Outros reconheceram que o episódio fora um choque necessário. Às vezes, é preciso que a pedra caída rompa o vidro para que se perceba que a casa precisa de manutenção. Meses depois, durante uma cerimônia simples, a escola inaugurou o Espaço Zilda, não um pedestal, mas um canto de convivência com plantas, bancos e uma pequena caixa de memórias onde qualquer pessoa podia deixar bilhetes de agradecimento. Zilda aceitou o gesto com um sorriso. Tímido. Eu não esperava tanto, confessou numa entrevista local. Só queria um pouco de paz no trabalho. E naquela frase curta estava o retrato do que muitos haviam aprendido. Dignidade não é espetáculo, é o respeito do ordinário. A verdadeira mudança, porém, se mede no cotidiano. Nos meses que se seguiram, o número de reclamações formais caiu, os encontros de equipe ganharam outro tom e a relação entre professores e funcionários passou a ser mais colaborativa. Isso não anulou problemas,
estruturais. Salários baixos, falta de investimentos e sobrecarga continuam. Mas mostrou que, mesmo em ambientes limitados, é possível mudar comportamentos. A escola deixou de naturalizar humilhação e passou a promover diálogo. Para os alunos que iniciaram tudo, a sensação era de dever cumprido, mas também de responsabilidade. Eles aprenderam que solidariedade não é um ato de valentia momentânea, mas uma prática cotidiana, uma escolha que se renova a cada manhã, e acompanharam com maturidade como transformações sociais demoram, exigem persistência e paciência. No fim das contas, a história que começou com uma ordem ríspida para comer longe transformou-se numa lição profunda sobre poder, empatia e comunidade. A escola se tornou aos poucos mais humana, não porque um vilão foi eliminado, mas porque muitas mãos decidiram costurar uma nova trama. O triunfo maior foi perceber que quem cuida precisa ser cuidado. E se alguém, olhando de fora, perguntasse se tudo voltou a ser perfeito, a resposta seria honesta: não. Mas havia uma diferença crucial. Agora, quando algo de errado acontecia, havia gente disposta a olhar, a ouvir e a agir. E isso, ao longo do tempo, mudaria o lugar. A história da faxineira que foi mandada comer longe nos lembra que pequenas humilhações acumuladas têm poder de corroer comunidades inteiras e que é responsabilidade coletiva transformar esse quadro. O que parecia um episódio local revelou uma cultura, a da indiferença institucional. Mas mostrou também como atos simples de solidariedade podem abrir caminhos para mudanças reais. Dona Zilda não buscou fama, pediu apenas respeito. Foi a coragem de alunos, o apoio de professores, a pressão dos pais e a intervenção da secretaria que criaram as condições para que a escola mudasse. Mudanças institucionais foram propostas, políticas de convivência criadas e, mais importante, hábitos reavaliados. A saída da diretora encerrou um ciclo, mas não seria suficiente sem o envolvimento contínuo da comunidade. O que fica claro é que transformação é um processo, exige vigilância, diálogo constante e ferramentas para que todos possam ser ouvidos. Não basta afastar uma pessoa, é preciso cuidar das estruturas que permitiram que a humilhação acontecesse. A escola não se tornou perfeita da noite para o dia, mas aprendeu a nomear o problema e a construir alternativas de convivência. Este episódio nos lembra que dignidade no trabalho é questão de respeito básico e que proteger quem cuida é proteger a própria comunidade. Pequenos gestos diários, um bom dia, um pedido feito com educação, uma conversa honesta, somam-se e fazem a diferença. Se houver algo a levar desta história, que seja isto: solidariedade gera mudança, coragem coletiva transforma ambientes, e cuidar de quem está ao nosso lado é, antes de tudo, cuidar do futuro das nossas crianças e do lugar onde elas crescem.